Vamos desmistificar uma coisa muito importante. O Senhor Jesus Cristo teve irmãos? Vamos ver um ponto muito interessante. Filhos de Maria? Vamos ver. Um dos fariseus, eles vão até o encontro do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: não é este filho de um carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde vem, pois, tudo isto? Primeiro ponto, irmão, muitos vão dizer que esses são os apóstolos, mas eu vou te mostrar que não. Em Mateus capítulo 12, versículo 46, Maria, sua mãe e seus irmãos foram encontrar com ele. Então, falando ele ainda à multidão, eis que estava fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar, disse alguém: eis que está ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse aos que falaram: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo as suas mãos para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, este é meu irmão e minha mãe. E Jesus estava mostrando que os discípulos estavam ali junto com ele. Então, os que estavam lá fora não poderiam ser os discípulos. E depois de Jesus Cristo já sido morto e já estava ressurreto, aconteceu em Atos 1, capítulo 13, que os discípulos estavam juntos, estava sua mãe, estavam seus irmãos. E entrando, subiram ao cenáculo, aonde havia Pedro e Tiago e João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, os Zelotes e Judas, de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Em Gálatas 1, 18 e 19, o apóstolo Paulo desejava a conhecer os apóstolos. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei 15 dias e não vi nenhum de outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Você pode ver que Paulo enfatiza, ele separa apóstolos de irmãos. Irmão Tiago, irmão do Senhor. Mas você de alguma forma pode contestar, mas os nomes dos discípulos não eram parecidos? Tiago, José, Simão e Judas, esses são os irmãos do Senhor. Mas na época em Jerusalém se repetiam muitas vezes os nomes. E eu vou te mostrar Tiago, irmão do Senhor, que escreveu uma epístola, e Judas, irmão do Senhor, que escreveu também uma outra epístola. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispensação. Saúdo. Esse Tiago é irmão do Senhor. E ele se titula como servo, mas você em Judas vai explicar. Você olha esse Tiago. E na época que eu citei Gálatas, esqueci de falar, esse Tiago não pode ser o discípulo, o apóstolo, porque o Tiago, apóstolo, foi decapitado por Herodes na prisão. Judas 1, ele só tem um capítulo mesmo, a epístola de Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Amém? Irmão de Tiago,
que é irmão do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome do Deus Todo-Poderoso.